Por que que vocês sentem tanta culpa ao não corresponder o marido nesse quesito? Muitas vezes por cultura mesmo. A gente cresce nessa cultura de achar que a mulher tem que servir o marido, que ela tem que cumprir com as obrigações dela. Outro dia eu vi um vídeo até bem interessante de uma moça que ela é até famosa aqui na internet, ela chama Pietra. Eu vou ver se eu consigo depois fazer um corte e colocar esse. Vou deixar a descrição, vou deixar aqui na descrição do vídeo o corte disso que ela falou. Ela fala assim nesse vídeo: pô, não custa nada, o marido chega cansado e a mulher fazer um esforço pra agradar ele naquele momento. Isso daqui pra mim é um tanto pesado. Por quê? Muitas das vezes, essa fala dá a parecer que a mulher ela não faz porque ela não quer, porque ela de fato está penalizando, não vou falar que não tenha mulheres que façam isso, porque pode ter, mas que ela tem que fazer mesmo forçada, mesmo que não querendo, mesmo não tendo vontade. E isso daqui também é horrível. Eu não aconselho que nenhuma mulher faça isso, porque no pós ela vai se sentir mais prejudicada, ela vai ficar com raiva, ela vai esfriar ainda mais com o marido. Porque ela tá fazendo uma coisa forçada sem que ela se sinta confortável em fazer só pra agradar o outro. E antes de você agradar o outro, você tem que se agradar. Mas calma lá, não tô falando aqui que você deve viver escondendo isso, e a gente vai falar um pouco mais disso pra frente, tá? Então, além disso, também rola um pouco do medo do abandono. Então, se eu não fizer, ele vai me abandonar. Se eu não fizer, ele vai me trair. Eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. E ali, nesse caso aqui, o que acontece? Muita mulher vai levando, 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 do jeito que tá, ruim mesmo. Então, ela é fria com o marido. Aí chega naquele momento, tem por ter, porque vê como uma obrigação. Só que esse ter por ter é o que acaba deixando ela mais fria. É o que acaba deixando ela mais, afastando ela ainda mais. Porque machuca ela por dentro emocionalmente. Entende? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Você tem que enfrentar isso daqui por pior que seja, porque muitas das vezes vocês pensam assim: ah, é uma situação ruim, é uma situação delicada, não é uma situação agradável que a gente gosta de falar com outras pessoas, nem com mãe, nem com amiga, nem com ninguém. Muitas de vocês têm vergonha até mesmo de fazer terapia, porque eu já conversei com algumas e é nítido que quando a gente chega nesse ponto aqui, a cabeça baixa, o olhar desvia e muitas vezes a voz embarga para dentro, como se fosse algo errado, como se fosse algo sujo que ninguém faz. Então, o primeiro ponto aqui que vocês precisam começar a fazer na vida de vocês é normalizar isso. Se isso daqui não fosse normal, vocês não estariam vivas, afinal foi a partir esse foi o que partiu a sua vinda ao mundo. Então, começar a desconstruir isso na sua cabeça de que isso é algo sujo, de que isso é algo ruim, de que não é algo de Deus. Muitas de vocês confundem muito isso. Inclusive, eu vou fazer um vídeo somente falando sobre isso nas próximas semanas, sobre muitas mulheres cristãs, principalmente religiosas, a ver isso como um pecado, como algo ruim, quando não é, porque não é se falado em muitas igrejas, não é falado muitas vezes pela nossa mãe, pelo nosso pai, quando nós estamos em desenvolvimento. E aí a gente casa, vai para dentro de um casamento e precisa muitas das vezes cobrir muitas coisas sozinha. E aí, quando passa os anos, a gente vai se deparando ali com alguns problemas, só que também não tem com quem falar. E é um verdadeiro tabu. Então, o primeiro ponto que eu deixo aqui para vocês, primeira atividade comece a desconstruir na sua cabeça de que isso daqui é uma coisa de outro mundo, que não é desse mundo e é natural. Né? E todo mundo faz, principalmente quando tem uma relação, um casamento. Então, se você está nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que se você não é casado, você está querendo casar. Então, começar a enxergar com esse olhar. E aí, a primeira pessoa que você vai fazer essa prática, que você tem que fazer a prática de conversar sobre, é com o seu marido. Afinal, se vocês não conseguirem conversar sobre isso, tem um grande sinal aqui que vocês não são íntimos. E eu falo muito sobre isso nos conteúdos, que existem dois tipos de comunicação: a comunicação comum, a comunicação íntima, emocional, né? Porque ainda temos dentro da comunicação, temos a comunicação íntima e a emocional. Eu posso fazer um vídeo somente sobre isso, a diferença entre os dois. Eu fiz um vídeo entre comunicação comum e comunicação emocional. A comum, aquele dia a dia, mistura filho, conta, casa, paga isso, paga aquilo, o que a gente vai fazer, para onde que a gente vai ir. A íntima, aquela do ato em si, e a emocional, só dando um resuminho aqui básico, a emocional é como você está se sentindo. Então, se você não consegue falar para o seu marido que você está fria com ele, porque alguma coisa está te incomodando, a gente já tem um sinal de alerta aqui que esse casamento aí tá com tá com alguma coisa que precisa ser consertada, ou muitas das vezes nem foi construída.